Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, vamos começar falando que uma pesquisa revelou que o brasileiro vai aproveitar a Black Friday, para agradar a ele mesmo. A maioria dos consumidores aproveita a data para comprar presentes que desejam, à frente inclusive dos filhos e até dos pais. Vamos conferir. De acordo com pesquisa feita pela empresa de inteligência de mercado Ibol, os consumidores estão bastante animados para as compras na Black Friday deste ano. O valor que eles esperam gastar é o maior entre as datas varejistas até o momento. A maioria dos consumidores prevê gastos entre R$500 e R$1.000. Esses valores superam até mesmo os investimentos como o Dia das Mães, que costumava ser a segunda data de mais gasto no varejo, perdendo somente para o Natal. O levantamento ouviu 1.200 consumidores e trouxe alguns dados que podem contrariar os pensamentos convencionais sobre as vendas em novembro. Um dos mitos é que os consumidores aproveitam a data para antecipar compras de Natal. A pesquisa apontou que só 14% disseram fazer isso. A maioria dos entrevistados, 92%, compra para si mesmo na Black Friday. Filhos e netos representam 17% dos beneficiados pelas compras, seguidos por pais e mães, com 9%. Os dados do destino e preço dos produtos explicam o valor médio ser mais alto do que em relação a outros momentos do ano, quando é momento de presentear os familiares. A Black Friday é usada para a realização pessoal, por uma compra desejada com bons descontos. E as compras são variadas, mas a maioria prefere investir em eletrodomésticos, na data. Segundo o levantamento, itens como geladeira, máquina de lavar roupa, micro-ondas estão entre os produtos mais mencionados. Logo em seguida, vem a intenção de comprar roupas, e em terceiro lugar aparecem os eletrônicos. O período das compras está chegando e para falar mais sobre isso, nós vamos agora lá para o centro de São Paulo, onde o nosso repórter, o Fernando Jesus, ele está lá em uma rua bastante movimentada, uma rua de comércio. E olha só, ele está acompanhando o movimento das compras por lá. Hoje, aliás, é o 5º dia útil do mês, dia de receber o salário. Vamos ver o Fernando aqui. Fernando, o movimento já está grande por aí, muitas pessoas procurando aí produtos, presentes já. Seja bem-vindo, boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Neste momento eu estou aqui no centro de São Paulo, na rua Barão de Itapetininga, onde podemos ver aqui muitas lojas, inclusive. O movimento aqui não é dos melhores neste momento, afinal, tá uma chuva bem chata por aqui. Inclusive, eu tentei falar com algumas pessoas, mas justamente por conta dessa chuva, as pessoas estão com bastante pressa para procurar um abrigo, um lugar fechado. Mas, como você disse, hoje é o 5º dia útil e as pessoas já aproveitam para fazer algumas compras. E como a gente viu na matéria, a maioria das pessoas preferem comprar presentes para si mesmos na Black Friday. E uma pesquisa aponta que 126 mil pessoas foram ouvidas e os produtos mais desejados são os alimentos, seguido de 18,2%, os eletrônicos, 18,1% das pessoas procuram eletrônicos nessa data. Artigos para casa, 15,3% das pessoas buscam artigos para suas casas. Vestuário, 7,4%. Higiene e beleza, 7,2%. E 2,5% das pessoas preferem gastar em viagens. E vale lembrar que a data da Black Friday é no dia 29 de novembro. E as pessoas vão aproveitar para usar a primeira parcela do 13º para realizar as suas principais compras. A maioria das empresas devem realizar o pagamento no dia 29, afinal, por lei, o pagamento deve ser realizado até o dia 30, que é num sábado, mas a maioria das empresas devem realizar o pagamento na própria sexta-feira, quando começa a Black Friday. E o pagamento do 13º salário deve injetar aí cerca de mais de 2 bilhões de reais na economia brasileira, Kleber.
E eu fico por aqui para continuar acompanhando o movimento das lojas e é com você no estúdio. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu te chamo para falar mais aí sobre outros assuntos. E olha só, vamos aproveitar, né, já que a gente está falando de compras, para fazer um alerta. Olha só, um homem, ele é de Vitória, no Espírito Santo, ele perdeu mais de R$ 8.000 no golpe do falso aniversário. O entregador, ele fingiu que estava levando um presente para a vítima e acabou roubando o cartão de crédito dela. Vamos conferir essa reportagem. Um homem, que completava 51 anos, foi vítima de um suposto entregador, que fazia uma falsa entrega de presente. O caso aconteceu em Vitória, na terça-feira. Câmeras de segurança registraram toda a ação do criminoso. O entregador chegou e logo perguntou se o aniversariante estava com o cartão para pagar o serviço da entrega. Durante quase 7 minutos, o homem conversou com a vítima e fingia passar o cartão. Em seguida, o motociclista se afastou, subiu na moto e simplesmente foi embora. Neste momento, o aniversariante até gritou tentando chamá-lo, sem sucesso. O golpe começou com uma mensagem recebida em uma rede social, que supostamente seria de uma loja, informando que uma pessoa deixou um presente pago para ele. Mas, para receber o presente, tinha a opção de retirar o produto na loja ou receber a entrega, que seria feita por um motoboy. Para a entrega, ele teria que pagar o valor do frete, que era R$ 5,80. Como o valor era baixo, o aniversariante fez a opção pela entrega no trabalho dele. Quando o motoboy chegou ao endereço indicado, explicou à vítima que só aceitava o pagamento da taxa, no cartão, porque não poderia receber em dinheiro. Então, a vítima pediu o cartão da empresa emprestado para fazer o débito. O entregador passou na maquininha e falou que estava dando erro e que podia estar sem sinal. Ele tentou em uma segunda máquina, subiu na moto e fugiu com o cartão. O aniversariante ligou para o número da suposta loja, que havia enviado a mensagem, e ouviu que o entregador retornaria, mas isso nunca aconteceu. Desconfiado de golpe, o aniversariante solicitou no banco o bloqueio do cartão, mas em menos de 10 minutos, o golpista conseguiu debitar mais de R$ 8.400 da conta. Junto com as compras, nessa época do ano também aumentam os golpes. Então, para falar mais sobre isso, para fazer um alerta para você que nos assiste, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o delegado Marcelo Munhoz. Boa tarde, doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Muito obrigado, Kleber. Boa tarde. É um prazer estar aí com vocês também hoje. Doutor, e esse golpe aí que a gente acabou de ver na reportagem, ele tem um diferencial, né, em relação a outros golpes. Ele tem uma isca, a promessa de receber um presente. E isso acaba enganando muita gente, né, doutor? Sem dúvida, Kleber. Nós temos tido diversas reclamações, são comuns essas matérias, né, alertando sobre essa questão. Muitas vezes a pessoa pede, inclusive, para que se tire uma fotografia, né, do rosto de quem está recebendo, para confirmar que é um presente que está sendo entregue para a pessoa correta, tudo. Mas essa fotografia, por exemplo, ela pode servir para se abrir uma conta falsa em um banco, como sendo a imagem biográfica da pessoa, né? Então, precisa ter muito cuidado com esse tipo de ação, porque é uma forma de envolver as pessoas, né? E ninguém recebe gratuitamente um presente, e quando há essa questão, precisa verificar se tem alguma promoção efetivamente de algum mercado, de alguma loja, de alguma marca conhecida, né? Que são as formas que as pessoas costumam utilizar para se beneficiarem dessa situação. E principalmente, Cleber, quando se trata dessa questão do pagamento com cartão, porque um instante de descuido, a pessoa troca o cartão e nem percebe, e leva o cartão embora, mas está ali registrada na máquina a senha, o modo de acesso dessa situação. Então, é isso que a gente precisa alertar nessa época, né? Que precisa ter muita cautela com esse tipo de situação, para que se evite cair num golpe como esse que você mencionou agora há pouco,
que em minutos debitaram mais de R$ 8.000 na conta desse senhor. Né? Olha, e antes de fazer a segunda pergunta, quero fazer uma correção e pedir desculpas para o nosso entrevistado. O nome correto é Marcelo Muniz e não Marcelo Munhoz. Como eu falei, peço desculpas para você. E agora fazendo a segunda pergunta, a primeira preocupação, né, em relação a esse golpe, a gente percebeu aí, são os dados pessoais. Afinal, os criminosos, eles sabem o dia do aniversário da vítima, o que ajuda também a enganar a pessoa. Então, tem que ter cuidado, doutor. Por exemplo, na hora de preencher um cadastro, não passar esses dados para qualquer um, doutor. É um alerta importante, né? Sem dúvida, né? Inclusive, Kleber, nós temos a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que hoje realmente fiscaliza esse tipo de situação e se for identificada a empresa que houve o vazamento dos dados, ela também se torna responsável pela indenização dessa situação, né? Nós precisamos ter realmente essa cautela que você está dizendo e termos cuidados ao preenchermos aí um formulário de um site, se nós não tivermos a certeza efetiva de que é um site de pessoas honestas, de gente decente, que é uma coisa que é realmente efetiva para a realização da operação comercial. Então, a gente precisa ter uma cautela redobrada. No caso de dúvida, busque uma informação, procure na internet, porque esse tipo de situação tem sido muito comum e com a proximidade das festas de final de ano e com o volume de vendas que vai ter, provavelmente na época do comércio, dessa questão pelo comércio eletrônico, as pessoas às vezes se confundem e efetivamente emitem os seus dados para qualquer um aí e infelizmente acabam sofrendo as consequências desse ato. Né? Doutor, outro ponto que chama atenção e que também tem que ser alertado é conter a euforia, né? A empolgação dessa época, principalmente desconfiar de entregas que não foram pedidas e até brindes também que surgem aí do nada. Isso aí também é muito perigoso, né, doutor? Perfeito, Kleber. É uma situação que realmente, assim, se eu não pedir nada, como que eu vou receber? Né? A sua pergunta tem lógica, a sua afirmação tem lógica, né? Se eu estou esperando uma encomenda, se eu fiz uma compra, se eu fiz um pedido e a pessoa me procura para entrega, é muito mais fácil você se identificar, você ter a certeza de que você não está tendo um problema nesse sentido, né? Mas alertar realmente, né? Que efetivamente não tem, na verdade, a gente tem que pensar assim, ó, ninguém dá nada de graça para os outros, né? Se você está participando de uma promoção, de algum evento, de alguma situação, é diferente. Mas a gente precisa ter muita cautela realmente. E não se empolgar com esse tipo de notícia e acreditar que é efetivamente um brinde. Muitas vezes pode ser considerado como um cavalo de Troia, né? Que é a história lá, que se deu um presente e, na verdade, era um motivo de uma invasão. Por isso que os vírus se chamam, às vezes, de cavalo de Troia, né? Olha, doutor, essa frase que você falou parece muito simples e muito óbvia, mas ela é de profunda sabedoria. Ninguém dá nada de graça, é preciso ficar atento. E, doutor, o senhor já fez várias dicas, aí já falou bastante sobre prevenção. Agora, também chamou a atenção na história que o homem, ele não demorou muito para descobrir. Ele descobriu e ligou para o banco para bloquear o cartão, mas em 10 minutos já havia sido roubado e foram quase R$ 9.000. Então, outra dica importante, quando a pessoa ela perceber que caiu num golpe, o que ela deve fazer? E é possível reaver esse dinheiro? Olha, normalmente quando existe uma questão de o registro de um boletim de ocorrência, é necessário, né, para que se inclusive encaminhe isso ao setor de fraudes dos bancos. Nas modificações recentes, principalmente pelas movimentações com o PIX, né, há uma necessidade hoje das instituições bancárias terem um setor de acompanhamento dessas situações para ver se o perfil da pessoa é comum uma compra nesse valor. E é normal, quando a instituição nota essa situação, a própria instituição fazer o bloqueio disso e pedir para que você entre em contato com a operadora, né?
Então, é muito comum esse tipo de golpe, mas nós temos alguns mecanismos que podem ser realizados. Um deles, por exemplo, é você limitar o valor das compras pelo cartão, né? Eu só aceito compra que pede para que as compras sejam feitas de uma maneira diferente. E é muito comum hoje também, Kleber, que os bancos proporcionem um cartão virtual que ele só serve para aquela determinada operação. E nesse cartão virtual, os códigos de segurança são alterados constantemente a cada utilização. Isso também é uma forma de segurança para aquelas pessoas que realizam compras constantes pela internet. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o delegado Marcelo Muniz. Doutor, muito obrigado pela sua participação e principalmente por essas dicas tão valiosas que podem ajudar aí muita gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de participar, Kleber. É um bom trabalho e que Deus os abençoe imensamente. Grande abraço. Olha só, ainda falando de casos policiais, um muro de um presídio que fica em Ponta Porã desabou. O presídio fica ali na divisa com o Paraguai e tem 474 presos. E mais informações agora nós vamos trazer. Quem vai trazer para a gente é o nosso repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Parte do muro caiu depois de uma chuva que atingiu a cidade de Ponta Porã, onde fica o estabelecimento penal Ricardo Brandão. Só que esse teria sido somente o estopim. A estrutura já estava toda rachada e com risco de desabar a qualquer momento desde o ano passado. O SINSAP, o sindicato que representa os policiais penais, faz vistorias de rotina nas unidades e já vinha alertando a AGPEM, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, em comunicados internos sobre a instabilidade dessa edificação e também a necessidade de reforma. Mesmo após 1 ano e meio de notificações e também de cobrança do Ministério Público, estivemos um dia antes na Secretaria de Justiça discutindo esse tema. A Secretaria delimitou que a responsabilidade, os recursos financeiros são de responsabilidade da AGPEM e agora estamos na unidade em questão averiguando, verificando a situação e o que pode ser feito e iremos responsabilizar juridicamente a AGPEM pela improbidade, pela negligência a qual ela colocou a sociedade de Ponta Porã em risco. Esse presídio está localizado a pouco mais de 1 quilômetro da fronteira do Brasil com o Paraguai. Somente uma rua separa a cidade brasileira de Ponta Porã da paraguaia Pedro Juan Cabaleiro, para onde é possível atravessar livremente, inclusive a pé. Essa proximidade é uma das preocupações, já que pode ser um facilitador para fugas de detentos, colocando em risco tanto a segurança dos moradores quanto a dos profissionais que atuam na unidade penal, que temem também a possibilidade de uma ação interna ou externa por parte de criminosos. Isso porque, em cada escala de plantão, ficam na unidade somente 8 policiais penais para fazer a segurança de 474 presos. Em nota, a AGPEM informou que já providenciou um reforço com mais policiais penais do COP, o Comando de Operações Penitenciárias, e apoio dos policiais militares. Também já começou a instalação de placas de metal para isolamento e em substituição a esse muro que caiu, até que as obras de alvenaria sejam concluídas. A agência também informou que um técnico do órgão já tinha ido a Ponta Porã para avaliar as providências necessárias, mas que a chuva forte veio antes dos reparos começarem. A previsão é de que as obras de construção do novo muro comecem na semana que vem. Bom, também está prevista para iniciar em março do ano que vem a construção de um novo presídio em Ponta Porã, que a princípio vai substituir o atual prédio. Este terá capacidade para 408 detentos. A AGPEM ainda relatou que até o momento não houve registro de fuga de presos e que ninguém ficou ferido e que medidas estão sendo tomadas para que isso não aconteça e a população se mantenha em segurança. A agência ainda relatou que a unidade de Ponta Porã hoje é de segurança média, ou seja, os presos mais perigosos, que são aqueles com maior potencial ofensivo, são encaminhados para a capital do estado, Campo Grande, ou aqui para Dourados, onde há presídio de segurança máxima. É com você, Kleber. Muito obrigado, Pael. E agora é hora da gente mostrar os vídeos, que viralizaram na internet. Vamos ver agora, então, os destaques de hoje.
Olha só, a gente vai começar então com um vídeo lá de Belo Horizonte. Ele mostra um homem que cai de um caminhão em movimento. Olha só que perigo. A porta do veículo abriu e ele foi lançado no asfalto. Por muito pouco não acabou atropelado. Vamos conferir. O vídeo mostra o momento em que o homem é lançado para fora de um caminhão em Belo Horizonte, Minas Gerais. O veículo, que carrega botijões de gás, entrou na pista em alta velocidade. E quando quase tombou na curva, a porta do passageiro se abriu e o homem foi arremessado no asfalto. Apesar da altura entre a cabine do caminhão e o solo da pista, o homem levantou rapidamente, tentando evitar ser atropelado. Os carros que vinham atrás conseguiram frear e o homem saiu da estrada. Ainda que a imagem seja forte, testemunhas disseram que o rapaz não se feriu. Olha, e um churrasco quase acaba em tragédia. Isso porque um homem, ele colocou um botijão de gás dentro da churrasqueira. Olha só que ideia. Mas ele não sabia, né, que o objeto ainda tinha um pouco de gás. Vamos conferir. O vídeo mostra o momento em que um botijão explodiu dentro de uma churrasqueira, em uma casa em Maringá, no Paraná. O fogo se alastra rapidamente e até pega em um dos carros. A área da explosão ficou completamente destruída. E o dono da casa contou que fez um churrasco na noite anterior ao incidente e no dia seguinte limpou o local e colocou o botijão em cima da grelha, que ainda tinha brasas. Ele afirmou que a churrasqueira estava apagada, mas ainda meio morna, e que a peça era antiga e que não havia gás dentro. Ninguém ficou ferido, mas serve de alerta para que as pessoas tenham a certeza de que a churrasqueira está completamente apagada. E outra imagem impressionante, uma tentativa de prender um suspeito acabou virando uma cena de cinema, de filme policial no interior de São Paulo. O homem, procurado pela polícia, ele pulou do telhado em uma piscina para fugir. Vamos conferir. O vídeo gravado pela polícia mostra imagens aéreas da fuga de um suspeito. O caso aconteceu na cidade de Serquilho, no interior de São Paulo. O homem estava em cima de uma casa e, em seguida, desce e pula na piscina. O suspeito invadiu um comércio armado, foi flagrado pela polícia, mas fugiu. Depois tentou se esconder no telhado da própria casa. Segundo a Polícia Civil, foram quase 40 minutos de negociação com o homem, até que ele fugiu pulando do telhado de uma casa e mergulhando na piscina. Os policiais conseguiram entrar na casa pelos fundos e o homem acabou se rendendo. Ele deve responder por ameaça, posse ilegal de arma de fogo e invasão. E 2 policiais militares do Paraná também viralizaram na internet. E o motivo foi inusitado. Eles não prenderam nenhum criminoso perigoso, né? Nem participaram de nenhum tiroteio. Simplesmente jogaram futebol com 2 crianças. Vamos conferir essa cena. 2 policiais chamaram a atenção na internet ao tirarem um tempo da rotina, que muitas vezes pode ser perigosa e desafiadora, para jogar bola com 2 crianças em Japurá, no Paraná. Enquanto faziam a patrulha pela cidade, encontraram as crianças brincando. Assim que uma delas fez o convite, os homens não recusaram e brincaram um pouco com os pequenos. Os policiais Walter Armachuk e Vinícius Barbosa foram alvos de muitos comentários positivos nas redes sociais. Segundo os internautas, só o fato deles se aproximarem e aceitarem o convite das crianças deram exemplo positivo. Outros disseram que a ação dos PMs aproxima a comunidade da polícia e gera nas crianças coragem e respeito, fazendo com que elas não tenham medo de quem está ali para protegê-las. E agora um alerta: mais de 2 milhões de veículos circulam no país com defeito no airbag. Quem vai trazer mais detalhes dessa história é o Felipe Takahashi. Todos esses airbags com defeitos foram produzidos pela mesma empresa, a japonesa Takata. E eles têm uma falha que faz com que explodam e espalhem as peças. A fabricante forneceu acessório para 17 montadoras entre os anos de 2001 e 2018. A partir de 2011, as montadoras começaram a chamar os donos dos veículos para substituir as peças com defeito. A estimativa é que 17 milhões de carros estavam com o problema, mas até agora 3 milhões e 700 mil clientes não foram fazer o reparo. E o perigo é que esses veículos circulam pelas ruas do país,
ou podem estar em lojas de carros usados para venda. É possível checar se um carro está com esse problema de duas formas: o aviso para o recal, que aparece no aplicativo da CNH Digital, e também é possível ver pelo site da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. A consulta é feita pelo número do chassi ou da placa do carro. O reparo é de graça. O motorista que não fizer o recal pode ser punido, pois coloca outras pessoas em risco. Foi o que aconteceu com Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, que é assistente social. No dia 1º de outubro, o airbag do carro dela foi acionado após bater na traseira de um carro. Um pedaço do airbag de 2 centímetros se soltou e atravessou o pescoço dela. A mulher sofreu hemorragia e morreu. Outras 2 mortes causadas por falhas no airbag também foram registradas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Olha, são mais de 2 milhões de carros circulando. Você pode, inclusive, comprar um carro desse. Então, para falar mais sobre esse assunto tão importante, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Pedro Luiz Escopino, ele que é especialista no assunto. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde a todos. Claro, e vamos trazer bastante informação e detalhes de como identificar essas falhas e outras de recal. Primeiro, então, eu peço que você explique qual é o defeito desses airbags. Qual o perigo que ele oferece? O que pode acontecer? Vamos lá. Primeiro, como que funciona o airbag? O airbag vem do inglês bolsa de ar, traduzindo para o português livremente, uma bolsa de ar. O que é isso? É uma proteção para o usuário, para o motorista, para o passageiro e até para quem vai atrás. Tem até airbags hoje para os carros atrás. E tô com uma aqui na mão. Literalmente uma bolsa e ela enche rapidamente quando ocorre uma colisão. E ela enche rapidamente e poucos sabem. Ela esvazia também rapidamente. Olha o tamanho do furo que tem na bolsa. Para justamente ela inflar e depois ela murcha para o motorista continuar conduzindo o veículo. Então, vai funcionar como uma espécie de travesseiro na hora da colisão. Quando bate o carro ou tem uma redução de velocidade muito alta, o airbag é disparado. Esse disparo é pirotécnico, ou seja, internamente tem pólvora, tem um dispositivo pirotécnico que vai inflar e vai gerar um gás. E esse airbag, essa bolsa de ar, ela rasga o volante, Isso aqui, é o volante de um veículo, A bolsa vai bem no volante do veículo, Ela rasga a bolsa de couro ou rasga o painel do lado do passageiro a uma velocidade de 300 km por hora, em 3 milissegundos. Não estou falando de 1 segundo. Estou falando que ele infla totalmente em cerca de 3 milissegundos. Então, é muito rápido. O problema do recal desse fabricante, fornecedor principalmente da linha japonesa, mas também de outras montadoras, é que fragmentos internos se soltavam quando o airbag era disparado. E aí é uma bala de revólver a 300 km por hora. Tá? O grande problema qual é? Airbag, eu sou especialista, eu tenho uma oficina mecânica e dou aula de mecânica há mais de 30 anos. Na mecânica automotiva, na eletrônica, você testa as peças. Aí eu vou arrumar um motor, eu ando com o veículo, eu testo o motor. Aí eu arrumei um câmbio, eu testo o câmbio. Aí eu arrumei um sistema de freio ABS, eu testo o ABS. O airbag não dá para testar, porque é disparo único. Disparou, é um disparado. Tá? Inflou, é lixo, não tem o que fazer. É troca da peça completa. Então não dava para testar esses airbags. E esse problema começou a surgir mais gravemente e isso se tornou obrigatoriamente um recall, ou seja, uma rechamada para o dono do carro, mesmo que esteja fora da garantia. Acho que isso que é importante deixar bem claro nessa reportagem. Olha, professor, que riqueza de detalhes nessa explicação, inclusive mostrando um airbag. Então, o próximo passo também muito importante. Como a pessoa pode identificar um carro com esse problema? Afinal, como a gente mostrou aí, são 2 milhões de veículos circulando pelas ruas. A pessoa pode ter um carro desse e nem se dá conta. Ou então, ir comprar, adquirir um carro e o que ela deve ficar atenta para perceber esse problema? Bom, primeiro,
sempre comprar carro de forma idônea, né? O vendedor tem que ser muito idôneo, né? Uma loja, um particular, tem que realmente ser muito idôneo à venda desse carro. Outro detalhe, com o chassi ou com a placa, você consegue nos sites de Detran, Denatran ou da própria montadora, isso mesmo, não precisa ser só um órgão oficial, pode ser o site de um fabricante de veículo, eu quero recall de tal fabricante. Pesquisa na internet, você vai achar o site do fabricante e lá você coloca ou o chassi ou a placa do carro, muitos hoje aceitam a placa do carro, e vai dizer ali quais são os recall que aquele veículo tem. Né? Não só de airbag, pode ter de lâmpada, pode ter de freio, pode ter de cinto de segurança. E ali vai aparecer. Tá? Hoje existe um bloqueio para algumas vendas de carros que o recall não foi atendido. Então, quando o dono do carro é encontrado, ele recebe uma carta do órgão estadual e, né, pedindo para ele fazer o recall. Importante, volto a repetir, recall não é só carro 0 km. Recall não é só carro de garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você pode trocar o airbag de um carro desses exemplos, tá? Carros com 15 anos, tá? Pode trocar o airbag em garantia, em recall, ou 10 anos que seja, ou 8 anos. Não precisa o carro estar em garantia. E outro detalhe, não precisa só fazer a revisão em concessionária. Eu deixei de fazer a revisão na concessionária, eu fiz no meu mecânico de confiança. Não importa, o recall continua funcionando. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Pedro Scopino. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu posso dizer que foi uma verdadeira aula sobre esse assunto e nosso telespectador ficou muito enriquecido com as suas palavras. Mais uma vez, muito obrigado. À disposição. Grande abraço. Olha só, nós vamos continuar falando de trânsito, né? E vamos voltar a falar com o nosso repórter, o Fernando Jesus, que está lá no centro de São Paulo. Como eu disse, agora ele vai falar sobre trânsito, né? E o Fernando vai mostrar aí como o brasileiro passa muito tempo dentro de um carro. Por isso, a importância de assuntos como esse, que a gente acabou de mostrar aí do airbag. Não é mesmo, Fernando? O brasileiro passa boa parte da vida dentro de um carro. É isso mesmo, Kleber. São mais de 20 dias. Uma pesquisa informou que o brasileiro passa por ano 21 dias no trânsito. Como a gente pode ver, o trânsito em São Paulo é bem intenso, muitos veículos nas ruas, principalmente em dias como esse de chuva, com o tempo fechado, aí o trânsito fica pior ainda. A pesquisa informa que são mais de 1 hora, 1 hora e 4 minutos o brasileiro passa por dia dentro do carro. A pesquisa afirma que 28% dos entrevistados levam de 30 minutos a 1 hora por dia dentro de um veículo. E 32% levam mais de 1 hora, de 1 a 2 horas para ir a lugares como trabalho, escola, faculdade ou até mesmo fazer as compras. O levantamento mostra ainda que 80% dessas pessoas afirmam que deixam de fazer qualquer outra atividade por conta da dificuldade da locomoção e algumas deixam até mesmo de cuidar da saúde, deixam de ir ao médico, de ir ao dentista, deixam de fazer qualquer outra coisa por estar muito ocupado, preso no trânsito. Como eu falei, são mais de 1 hora por dia dentro de um veículo. A pesquisa ainda informa aos motoristas como eles devem se comportar dentro do veículo para gerar o menos desconforto possível. Afinal, a pesquisa informa que quando o motorista passa mais de 2 horas no volante, aumenta em 5 vezes mais chances de ter problemas na lombar. E eu vou mostrar agora, na prática, como o motorista deve ficar dentro do veículo quando for dirigir por muito tempo. A pesquisa informa que o banco deve estar posicionado de forma que as pernas não fiquem esticadas, nem muito esticadas e nem muito dobradas. Então, neste formato, a perna fica levemente flexionada, é o ideal. Outra dica que a pesquisa dá é que o pé de apoio, ou seja, o pé esquerdo, que é o da embreagem, ele deve ficar aqui no canto, não deve ficar apoiado o tempo inteiro na embreagem, ele deve ficar sempre aqui no lugar de apoio para ficar descansando. Os braços não devem ficar muito esticados e nem muito dobrados, sempre levemente flexionados, assim como as pernas. E a última dica é que sempre o motorista use sapatos fechados e confortáveis. É com você no estúdio, Kleber.
Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Como você disse, né? O carro hoje é a segunda casa do brasileiro. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como todo dia, está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. E olha só, ontem, né, a gente falou do Neymar, né, do craque Neymar, da situação dele lá no time da Arábia Saudita. E essa notícia já despertou os sonhos, principalmente dos santistas, né? O Santos pode trazer o craque Neymar, Caio? Conta pra gente. Kleber, o momento perfeito para o santista sonhar com a volta do Neymar é agora. Bom, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O santista está sonhando alto porque lá na Arábia, como o Kleber acabou de mencionar pra gente, parece que as portas realmente estão se fechando para o nosso craque. Vamos ver. A volta de Neymar ao futebol brasileiro pode se tornar realidade na próxima temporada. O Santos sonha com o retorno do craque ainda em janeiro de 2025. A ideia inicial do Peixe era repatriar o jogador em julho, assim que o vínculo terminasse com a equipe saudita. Mas a possibilidade de um acordo de rescisão amigável entre Neymar e o clube animou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que já vê chance de contar com o Neymar na abertura da janela de transferências. Além de voltar ao time que o divulgou ao mundo, Neymar enxerga no Santos a possibilidade de retornar ao seu alto nível de jogo após a grave lesão no joelho e assim reconquistar o seu espaço na seleção brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026. A proposta do Santos para a volta do menino da Vila abrange diversas frentes. O clube pretende oferecer um salário fixo, além de percentuais sobre ações comerciais, venda de ativos e uma parte dos novos contratos de patrocínio que o clube vem a firmar no futuro. O relacionamento entre Neymar pai e Marcelo Teixeira também pode influenciar nas negociações, já que foi ele quem intermediou a parceria entre o Santos e o atual patrocinador master, a Blaze. Além disso, o clube está de olho em outros nomes que são parceiros de Neymar, pois há a promessa de um bom elenco para o menino da Vila voltar. Entre os nomes estão Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, Gabigol, do Flamengo, Léo Baptistão, do Almeria e Danilo, da Juventus. Todos teriam mais chances de vir em 2025 se Neymar retornasse. Olha, seria muito bom, né, cara, a gente poder ver o Neymar de volta aqui, ver ele jogando nos campos e nos campeonatos nacionais, não é mesmo? A gente tem visto grandes craques voltando a jogar aqui no Brasil. Se nós tivéssemos... Se confirmar, né, esse retorno do Neymar, eu acho que o futebol brasileiro tem tudo para ganhar o mundo inteiro, né, com a volta dele. E quem sabe pode até fazer bem para ele voltar até para a seleção brasileira, jogando aí no Santos, uma torcida que gosta dele, ou em outro time do futebol brasileiro, mas aqui mais perto, com o carinho do torcedor brasileiro. Quem sabe ele não se recupera, né, Caio? Eu acredito que todo jogador, quando está jogando em casa, ele se sente muito mais à vontade. Então, o Neymar, voltando para o Brasil, ele vai ter esse sentimento, esse abraço da torcida e tem tudo para render ainda mais na seleção, que está precisando urgentemente da volta dele. Tá certo, então, Caio, mais uma vez, aí, muito obrigado pelas informações do esporte. Grande abraço. Grande abraço, Kleber. Bom, isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Hit, não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.